Senhor Deus, queremos pedir mais uma vez tua graça para que o Senhor venha falar por meio do teu servo, nosso irmão Taislan, que o Senhor, Pai, possa guiá-lo e o guie nas suas palavras, nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos seus gestos, e que também por isso o Senhor fale através dele. Senhor, também com a palavra que será lida aqui hoje, ministrada, exposta, Senhor, diante de nossos olhos e ouvidos, que o Senhor nos convença, Pai, de todo o pecado, da tua justiça e também do teu juízo, para que nós possamos aprender a temer a Ti e somente ao Senhor. E que o Senhor abra o nosso entendimento, nossa mente, nosso coração para guardarmos a Tua palavra. Que nós possamos sair daqui edificados, Senhor, por Ti. Essa é a oração que nós fazemos. E que o Senhor nos conforme a cada dia a imagem e semelhança do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Graça e paz. Com imensa alegria, né, que estamos reunidos no nome santo do Senhor. Apesar dos barulhos lá fora, vamos tentar se concentrar aqui essa noite e não se deixar perder o foco. Até porque a mensagem hoje é muito importante, principalmente para nós jovens que estamos aqui. Hoje só tem jovens. Pode-se dizer que é um encontro dos jovens hoje. A gente só vê jovens aqui. Mas eu louvo a Deus por isso, né? Porque muitos de nós poderíamos estar lá fora, fazendo o que é errado, ou se distraindo com as coisas do mundo. Que o Senhor nos ajude, né, a dar o nosso melhor para Ele, a estar nele e a viver para Ele. Bom, meus irmãos, eu convido os queridos irmãos a abrir as Santas e Sagradas Escrituras no livro ou melhor, na carta de Paulo aos Efésios, a partir do capítulo 5, vamos estar fazendo a leitura do verso 21 ao 33. Efésios capítulo 5, verso 21 ao 33. É importante que todos encontrem. Que essa noite nós vamos tratar de um assunto importante para nós cristãos, para nós que somos jovens e aqueles, né, que ainda estão confusos, ainda que são pequenos, ainda não têm maturidades, né? A gente vai trabalhar por meio desse texto, que ele sirva como um exemplo para nós, para que futuramente a gente venha viver uma vida de fato ordenada diante de Deus. Bom, o tema da nossa mensagem hoje, meus queridos e amados irmãos, é a vida a dois. Como os irmãos já devem notar aqui, a epígrafe diz, né? O lar cristão, marido e mulher. E com o tema, né? A vida a dois, né? Que a gente iremos tratar, que é falando de duas pessoas, como a epígrafe já está dizendo, né? Marido e mulher. Duas pessoas, um estilo de vida, né? De duas pessoas, um começo de um relacionamento, né? E eu creio plenamente que esse texto de Efésios é a base para isso. Então vamos fazer a leitura do verso 21 ao 33. Vamos fazer essa leitura alternada, meus irmãos. Ou melhor, como
Vamos fazer alternado. Eu leio os ímpares e os irmãos pares, e o último, que é o 33, leiamos todos juntos. Diz assim a palavra do Senhor, verso 21. Sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as esposas se sujeitam ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Todos juntos? No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa, como a si mesmo. e que a esposa respeite o seu marido. Amém. Bom, meus irmãos, essa noite nós iremos falar de um assunto importante, também de um assunto completamente delicado, até porque é um assunto, que fala de deveres. Deveres que um cristão deve fazer, principalmente os casados. E também aqueles, que futuramente, têm em seu coração o desejo de se casar, ter uma boa esposa, uma companhia ali, uma auxiliadora, uma mulher ao seu lado. Então, para a gente pensar nisso, antes de tudo, a gente tem que aprender isso que está aqui. Para mim, isso aqui é a base. Cristo mostra a nós, através do apóstolo Paulo, essa missão, tanto da mulher como do homem, nessa vida a dois, que vamos tratar hoje. A vida a dois, relacionada ao marido e à esposa. O apóstolo Paulo inicia a sua carta aqui aos Efésios, primeiramente falando da submissão. O verso 1 diz assim, leiam comigo. Sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Aqui é uma submissão, quando a gente se coloca diante do Senhor para fazer do Senhor o nosso Senhor. Esse temor aqui, essa sujeição aqui é obediência, humildade. Se coloque em humildade. Apesar que o assunto está falando no termo de duas pessoas, que é o marido e a esposa, esse primeiro verso serve para todos. A sujeição é para todos. Que todos se coloquem em sujeição diante de Deus. Sejam submissos ao Senhor. E quando ele termina assim, no temor de Cristo, aqui é como se ele dissesse, em reverência a Cristo. Sujeite-se ao Senhor em reverência a Cristo. Todos nós. Esse é para todos os cristãos. Para que nós, como pessoas, como servos de Deus, como conhecedores das Escrituras, devemos primeiramente se colocar na dependência de Deus, se colocar na vontade de Deus. É quando a nossa vontade não prevalece, mas quando a de Deus prevalece nas nossas vidas. E nós colocamos Ele em primeiro lugar em tudo. Até quando a gente vai somar assim, tem alguma coisa para fazer, lavar uma casa, lavar os pratos, mas antes de tudo buscai o reino de Deus e a sua justiça.
Tem gente que fala, vamos buscar o Senhor em primeiro lugar, depois em segundo a gente faz isso. Não. Todos os deveres têm que ter Deus. Você vai lavar os pratos, é lavando com Deus na mente, glorificando ao Senhor. Por quê? Porque que comais, que bebais, fazei qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Lave os pratos, lave a casa, faça qualquer coisa para a glória de Deus. Nós devemos fazer isso. Glorificar a Deus no temor, em reverência a Cristo. E agora o apóstolo Paulo, né, ele vai entrar no assunto que nós queremos aprender e nos edificar, que é sobre a vida 2. Esse assunto poderoso que nos chama muito a atenção, né? Bom, a gente vê aqui, né, no verso 22, a primeira aplicação é aplicada às esposas, né, às mulheres, né? Interessante desse texto, né, esse pedacinho de texto, em relação à esposa, ele apenas trata 3 versículos, o 22, 23 e o 24. Mas, em relação aos maridos, aos homens, ele gasta, vamos dizer assim, gastou a tinta da caneta toda para escrever sobre o homem. Por que será? Porque nós homens, será que nós somos teimosos? Ou nós somos cabeça duras? Ou o que há em nós que Deus tanto chamou a nossa atenção? Antes de eu ler o versículo 22, vamos lembrar a primeira ordem dada ao primeiro homem no Éden: de não comer do fruto proibido, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que ele gasta essa, vamos dizer assim, essa tinta para descrever do homem, do cuidado que o homem deve ter? Porque lá no Éden ele não teve esse cuidado. É por isso que a exortação deve ser é mais severa para nós homens, para que nós não se deixe levar, para que nós não se esqueça da ordem santa. Porque como nós bem sabemos que esse esquecimento da ordem causou uma coisa terrível, chamado separação. Mas não estou falando separação entre o marido e a esposa. Pior ainda, separação entre Deus. Eles perderam o Éden. Eles foram expulsos do Éden. É por isso que Deus, né, escreve contra o homem, né, a maioria do texto inteiro. Esse pedacinho do texto inteiro falando do cuidado que o homem deve ter. E o interessante desse cuidado, ele sempre comparou com Cristo e a igreja. Por que não comparou com o Adão lá, do Éden? Porque ele errou. E por que comparou com Cristo? Porque Cristo é perfeito. Nós devemos se comparar com ele, com Cristo. Porque Deus disse para nós homens, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Cristo é a imagem do Deus perfeito. Ele é aquele que está acima de todo nome. Ele é aquele que cumpriu toda a lei. Interessante que nós estamos falando aqui de casamento ou relacionamento, mas quando a gente vai olhar o histórico de vida do Senhor Jesus Cristo, ele não foi casado, mas ele ensinou sobre isso. Ele traz a nós essa essência do casamento, do relacionamento cristão, que hoje em dia, infelizmente, está distorcido. Muitos jovens se perdem nisso. Eles começam, no começo, né,
talvez oram, não sei, mas estão muito emocionadas. Eu escrevi algo sobre a juventude, né? Que é muito importante a gente destacar para essa geração, para esses jovens que estão se lançando a isso sem nenhum entendimento, sem espera, sem oração, sem santificação. Sabe, a vida amorosa é bonita demais para ser tratada de qualquer jeito, pois o mundo está cheio de falsos amores. Um amor sem cuidado, sem fidelidade, sem compaixão, sem coração. A juventude não sabe o que é amar alguém, da forma que se deve amar. Ela brinca com os sentimentos, é tanto que não sai da primeira etapa que eles chamam de namoro. Não sabem o que é casamento. É aí que vivem iludidos, né, uns aos outros. A geração de hoje está assim. Eles não saem da primeira parte, chamado namoro. Nem chega nem na segunda, noivado. E a última, casamento. A geração de hoje não sabe o que é casamento, responsabilidade, maturidade, deveres cristãos. Um dos maiores, né, ministério que a Bíblia trata é sobre o casamento. Por quê? Porque se você não souber liderar primeiro a sua casa, como irá liderar a casa do Senhor? Como você irá exercer autoridade na casa do Senhor se você não tem nem na sua própria casa? Como você vai ensinar o povo de Deus se você não ensina nem a sua esposa, seus filhos? Como irão fazer isso? Então, a base para nós é essa. Vamos ler o verso 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele ainda continua, né, falando das esposas, só que agora, né, tratando do mesmo assunto do verso 21, que é a submissão, só que agora em relação às esposas. Sejam submissas aos seus próprios maridos. Só que devemos entender bem esse texto, porque esse versículo é o mais confundido dessa geração. As mulheres não aceitam isso. É como se elas pegassem esse versículo e dissessem: não, o marido não vai mandar em mim, não. Acontece que elas não entenderam o que é essa submissão. A submissão aqui, como eu já disse, né, no verso 21, é respeito. Respeito. Se ela soubesse o que era isso, e até o apóstolo Paulo, até hoje, ele é criticado por falar isso, chamado até de machista, né? Principalmente nessa geração. Talvez seja também porque os homens não querem assumir os seus deveres, né, de homens, mas também porque elas não entenderam o que é a submissão ao seu próprio marido. O interessante da gente entender aqui que o apóstolo Paulo, ele diz, né, esposas, que cada uma de vocês se sujeitem ao seu próprio marido, não aos seus maridos, mas ao seu próprio marido. Respeitar o seu marido, apoiá-lo na liderança dentro de casa, ajudá-lo nisso também. Acontece que elas olharam para isso porque não entenderam, pegaram a submissão como uma prisão, mas não é isso. Submissão
para o marido é respeito, confiança, demonstrar confiança, que confia nele. Nós jovens, que futuramente iremos ter as nossas esposas, devemos aprender muito isso. Não é também abusar da autoridade, nós como homens. Até porque nós devemos ter cuidado com isso. Que esse cargo que Deus, o próprio Deus, nos colocou para, né, administrar a nossa casa, a nossa própria casa, não é que nós temos súditos dentro de casa, mas que temos pessoas que amamos e que eles também nos amam. É por isso que essa ordem, né, esse domínio que Deus nos coloca ali dentro de casa, não é para a gente, né, tratar como arrogância, fazer eu mando aqui e pronto e acabou. Não é isso. Claro que o homem ele vai ter as suas posições de liderar. Vai ter coisas que ele vai dizer, não, isso não é legal. Ele tem que agir dessa forma. Ele precisa agir. Precisa agir. Porque se ele não agir, é como se a esposa tivesse um boneco dentro de casa, sem fazer nada. Como é que ela vai ser submissa, se sujeitar, como o apóstolo Paulo diz aqui, ao seu próprio marido, se ele não demonstra essa liderança? Se ele não demonstra que é o líder dentro de casa, se ele não demonstra que os ama, que a ama, então vai ser mais difícil para ela fazer isso, né, com o seu próprio marido. Porque o primeiro ponto que ela vai ver nele é desconfiança. Não confiança, mas desconfiança. Porque é aquele que não faz nada dentro de casa. Não ajuda, só está ali para enfeitar a casa. É por isso que a gente deve entender essa submissão das mulheres também, compreendê-las, nós homens, né? E elas, né, hoje, no tempo de hoje, as mulheres devem pegar mais conhecimento acerca dessa submissão. Não tratar como prisão, porque não é uma prisão, e sim um sinônimo de respeito para o seu próprio marido. E se as jovens dessa geração, né, que ainda vão, né, casar futuramente, não entender isso aqui, infelizmente, o casamento, o relacionamento não irá para frente. Ficará bagunçado. Terá muitas discussões. Porque ela tratou como prisão, mas não como respeito. Por isso que o apóstolo Paulo ele traz isso. Porque bem sabemos que quem conhecia muito a igreja de Efésios era o apóstolo Paulo. Ele conhecia cada detalhe dela. Por isso que ele traz assuntos extremamente importantes, desde o capítulo 1 até o capítulo 6, para que essa igreja seja uma igreja forte. Que os casais dessa igreja sejam casais conforme a vontade de Deus. Vamos prosseguir ainda aqui o verso 23 e o 24. Diz assim: porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Até aí. Agora vamos entender isso. O apóstolo Paulo agora traz algo grandioso, poderoso. Ele diz que, porque o marido, primeiro ele destaca lá, né, como a gente aprendeu no verso 22, sobre acerca da submissão. Agora ele vai tratar o porquê fazer isso. Ele demonstra, né, a autoridade do marido, agora porque o marido é o cabeça da esposa. E ele faz uma comparação com Cristo e a igreja. Assim também como Cristo é o cabeça da igreja. Eu amo essa comparação que ele faz.
porque ele demonstra, né, tanto a submissão, né, do marido, né, do marido para com, ou melhor dizendo, a submissão da esposa para com o marido e a autoridade do marido agora para com a esposa. E ele traz, né, a ideia também, da mesma forma acontece com Cristo e a igreja. É por isso que essa é a base. Porque vocês não entendem que vocês estão sendo comparados com Cristo da mesma forma que ele age com a igreja. A gente bem sabe, que eu até já falei no início, que quando a gente vai olhar o histórico de vida do Senhor Jesus Cristo, ele não foi casado. Mas quem é a noiva de Cristo? A igreja. A noiva de Cristo é a igreja. Por isso que o apóstolo Paulo traz isso. Porque da mesma forma que ele trata, é como se, de fato, né, Cristo ali demonstra o cuidado, a liderança sobre a igreja. A gente sabe que as igrejas hoje, a liderança está sendo corrompida. E eu não estou falando das seitas, igrejas reformadas. Está tendo uma discórdia, discussões, afastamento, muitas coisas envolvendo. Mas quem é o líder, o cabeça da igreja? O principal é Cristo. É por isso que a igreja não caiu ainda, não pereceu. Por mais que esteja pastores, presbíteros, mas de fato eles são líderes, sim, mas tem o que é o cabeça deles, que é Cristo. É por isso que não caiu ainda. E nem vai cair. Porque o nosso Senhor não perde nenhuma batalha. É por isso que essa comparação de maridos na autoridade com Cristo é como se dentro da sua casa você fosse pastor, e é isso, e a sua esposa é sua ovelha. E você ali como pastor dela, líder, você tem que liderar ela, ensiná-la, levar ela para o pleno conhecimento do Evangelho. Mas de vez em quando, não. Faça isso todos os dias. Você não quis casar? Você não quis se envolver? É o seu ministério agora. E até quando eu vou viver nesse ministério? Até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo. Você vai ensiná-la. Você vai estar com ela nos momentos bons e principalmente nos momentos ruins. Você deve estar com ela. Por isso que esse assunto, meus irmãos, é essencial. Nós jovens devemos gravar isso na nossa mente. Não porque estamos falando de relacionamento, mas porque Cristo está envolvido aqui. Vocês estão sendo comparados com Cristo. Que hoje em dia a coisa mais difícil de a gente ver de um cristão é a imagem e semelhança de Cristo. Porque, de fato, não parece nos tempos de hoje. Não há nenhuma semelhança com Cristo. A gente leu, né, a primeira carta de João, né, no capítulo 2, que todo aquele que diz que está nele deve também andar como ele andou. Se a gente entendesse de fato isso, andar como ele andou, fazer o que ele fazia, pensar como ele pensava. Aí tem muita gente que coloca dificuldade. Ah, quer andar como ele andou? Comece ressuscitando os mortos. Comece transformando a água em vinho. Eles começam a criar dificuldades. Mas será que é possível fazer isso? É possível. O nosso Senhor Jesus Cristo falou isso. Se vocês creem em mim, também farão o que eu faço. Porque o poder em si não está em nós. É por isso que ele disse, eu vou, mas eu vou enviar a vocês o que? O Consolador. O Consolador. É por isso que nós
futuramente, quando nós tivermos as nossas esposas, a gente só vai ser bom com ela, não porque nós somos bons, porque nós não somos, mas porque Ele enviou o Consolador para nos ensinar como faz isso. Porque de vez em quando as nossas palavras, né, vão ser duras para com elas. Às vezes a gente vai agir com teimosia. A gente vai agir na brincadeira sem graça, que talvez ela não vai gostar. É por isso que nós devemos ser doutrinados através das Escrituras. Quando cada um de nós aqui pensar em ter um relacionamento com alguém, primeiro ponto, comece orando muito. Muito. Se for preciso, até jejum. Porque quando ela disser sim para você, vai começar uma batalha tremenda. Está pensando que Satanás gosta disso? De dois jovens juntos? Não, ele não gosta. Quando ele tenta separar e não consegue, sabe o que ele faz? Ele muda o plano. Agora, já que eu não consegui separar, agora eu vou juntar numa bagunça terrível para que eles vivam nessa bagunça até o fim. É por isso que tem um ditado que diz: juntos somos mais fortes. Devemos lembrar disso. Todas as vezes que vir os dias maus, tristeza, corra para Cristo. Busque o Senhor. Porque quando a mulher faz isso, né, ela busca a respeitar o seu marido, ou vamos chamar assim, agradar o seu marido, que é isso mesmo. Ela busca, né, cuidar dele, demonstrar o seu melhor para ele. Mas principalmente ela busca agradar a Deus, a dar o seu melhor para o Senhor. Porque o apóstolo Paulo diz assim: esposas, que cada um de vocês se sujeitem aos seus próprios maridos, como para quem? Para o Senhor. Então, ela faz isso com muita alegria. Claro, também o ama, mas ela faz isso principalmente para o Senhor. Porque ama a Deus. Ama o Senhor. Porque fazendo isso, ela está servindo a Cristo. Está servindo ao Senhor. John Piper, ele deu um comentário poderoso para nós acerca da vida a dois. Ele diz assim: John Piper ensina que o propósito supremo do casamento é refletir o relacionamento entre Cristo e a igreja. O matrimônio não é fundamentado primeiramente em paixões, mas em uma aliança inquebrável diante de Deus, exigindo reverência, amor sacrificial, a busca pela santidade em vez da mera felicidade egoísta. Nisso vemos o amor sacrificial de Cristo, trazendo a imagem de liderança pela igreja, sendo o cabeça e o fundamento. Por favor, Moisés, leia para nós a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 3. Leia bem forte aí para nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 ao 3. Vamos entender um pouco dessa liderança que Paulo destaca, que Cristo, que o homem é o cabeça da esposa e Cristo é o cabeça da igreja. Pode ler. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo o homem e o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Vemos aqui, né, um versículo poderoso, só que às vezes mal compreendido, porque termina, né, dizendo: Deus é o cabeça de Cristo. Tem gente que comenta assim, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus é maior do que Cristo? Não. Bem sabemos que Deus e o Senhor Jesus Cristo é um só.
mas tem uma trindade trabalhando ali. Cada um com sua função. E a primeira parte do verso ele diz: Cristo é o cabeça de todo homem, todos os homens. E o homem é o cabeça da esposa. Como a gente pode entender isso? Primeiramente, Cristo é o professor do homem. Ele ensina o que ele deve fazer. E depois do homem ter aprendido, através do próprio Cristo, agora ele vai ensinar quem? A esposa. E por isso que primeiro, Cristo, o líder, né, do homem. Agora o homem aprendeu? Aprendeu. Agora ele vai ensinar quem? A esposa. Tornando líder dela. E Cristo, líder dos dois, de ambos. Para que eles cresçam em santidade e avancem para resistir às ciladas de Satanás. Vamos prosseguir agora entrando, agora é para nós, homens, no verso 25. Agora vamos entender o porquê tanta tinta foi gastada. Por que será? Hein? Deus homens é terrível, né? Vamos lá. O apóstolo Paulo, agora em relação aos homens, ele vai trazer algo, né, sobre o amor, mas não um mero amor, mas um amor sacrificial. Ele diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Olha, interessante essa parte. Hernandes Lopes diz bem assim: corre o risco do homem dizer assim, as suas esposas. Mas ele diz a sua esposa, a sua, não é as suas esposas. Presta atenção nisso. É a sua esposa, a sua. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Agora, né, o apóstolo Paulo vai falar dos deveres, mas dos maridos para com suas esposas. E ele destaca dizendo, né, o texto que nós lemos, e vemos aqui um dever muito importante que Paulo destaca para nós homens, que devemos, né, amar as nossas esposas. Agora ele vai falar do amor, paixão, sentimento, né, que nós devemos sentir. Até porque deve ser um negócio complicado. Se você casou, tá com uma bela mulher, mas não a ama, que negócio é esse? Deve ser complicado. Ainda o reverendo Hernandes Lopes, ele conta uma história muito engraçada sobre, ele disse que a primeira vez que ele foi, né, casar, né, um casal, passou um tempo, eles voltaram depois do casamento, né, só que quem estava reclamando era a esposa. E o pastor Hernandes, né, já, aí ela disse assim, esse homem não se declara mais para mim. Aí, interessante que ele diz, né, mas eu não, o homem diz, né, mas eu não falei naquele dia que eu te amo. A declaração para com sua esposa deve ser todos os dias. Você elogiar que ela está linda hoje. Não que ela não esteja todos os dias, mas sempre ter a palavra de edificação nos lábios. Se a gente for falar de elogios, né, carinhosos, demonstrando amor, é só você ler o livro de Cantares. Para você aprender. Claro que não é para chamar a esposa de gazela, como está lá, né? Eu acho que elas no tempo de hoje não iam gostar muito, não, né? As mulheres de hoje em dia é valente, né? Qualquer coisinha, o homem dorme no sofá, né? O homem vacilar, né? Ela já deixa o sofá pronto. Ou dorme no muro, né?
Mas a gente, homens, né, devemos ter, né, sermos carinhosos, né? Eu lembro de Billy Graham, ele trata, né, aquele dia que muitos comemoram, que é o dia dos namorados. Ele diz que é o dia dos apaixonados, onde o coração se contrai pela sua amada. Você se declara, compra presente e demonstra o seu amor. Nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem isso, né? Que eles pegam assim, aqui tem, mas é mais antigo, não sei se tem aí. Eles pegam assim um pedaço de uma faca, né? E faz um coração na árvore. Coloca as iniciais das duas pessoas. Você vai lá hoje, né, nos Estados Unidos, aquelas pessoas que anotaram aqueles nomes já morreram, mas estão lá na árvore o nome deles. Talvez as árvores, né, foram arrancadas, mas alguns que tiverem lá estão lá, né? E isso é muito bonito, né? O começo. Eu acho que o começo, o início do relacionamento, eu acho que é a parte mais bonita. Porque esse começo que o apóstolo Paulo está tratando é o começo que ambos não têm filhos ainda. Vamos se dizer que eles estão se conhecendo e conhecendo os estudos, né? E prosseguindo na fé. Porque aqui ele fala, né? Lar cristão. Olha o destaque. Se é um lar cristão, é um casamento cristão. Coisa que não se vê hoje. Você não vê um casamento cristão. Você vê, antes de ir para o culto, a mulher escutou o marido. Chega um lá despreparado, sem consagração. Não quer dizer que não vai ter essas discussões. Irá ter. Mas o homem, como cabeça da sua esposa, ele deve acalmar a situação. Como assim, irmão? Vamos no texto que ele vai dizer como deve fazer isso. No verso 23 e 24. Ou melhor, o verso 26 e 27. Para que a santificasse, olha isso, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de águas pela palavra. Vemos aqui, né, o porquê o homem vai controlar isso antes de ir para a igreja. Ele destaca aqui, para o quê? Para que a santificasse. Não foi o que Cristo fez com a igreja? A comparação que Paulo faz. O papel do homem. Quando estiver tudo dando ruim, homens, não vá para a igreja com esse coração cheio de ódio. Resolva isso em casa, antes de ir para a casa do Senhor. Santifique, como diz aqui. Se santifiquem e vão para a casa do Senhor santificados. Para servir ao Senhor com o coração. Porque será muito triste, muito difícil servir ao Senhor com o coração todo bagunçado. Será muito difícil o Espírito Santo habitar nesse coração bagunçado. Sem ter passado pela lavagem que trata aqui, que é a lavagem da palavra. Que nos edifica, que nos purifica e nos santifica. E ele, né, continua, né, verso 27, para apresentar a si mesmo como, olha isso, como igreja grandiosa, gloriosa, sem mancha, olha isso. A gente acabou de falar do coração bagunçado. Vou tratar da mesma forma. O coração sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Porém, o quê? Santa e sem defeito. Quando a bagunça vier nos vossos corações, maridos, também vale para as esposas. Tratem de resolver isso o mais rápido
possível. Porque uma das coisas que Satanás gosta é do coração bagunçado. É o local onde ele acha uma brecha. Irei fazer morada ali. Já está bagunçado, mas eu vou piorar mais. Bagunçar mais. Ainda vou levar uns companheiros comigo. Para a gente fazer a festa lá. Eles vão para o culto, não vão entender nada no culto. E quando chegar em casa, vão brigar de novo, na manhã seguinte de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque enquanto eles não fizerem o que o verso 26 diz, para que santificasse, né, tendo purificado por meio da lavagem de água, através da palavra, que é a palavra que nos edifica, nos santifica e nos purifica. E também, para que nós, quando isso acontecer, nós iremos nos apresentar, né, a nós mesmos, como igreja, que nós somos a igreja de Cristo, sem mancha, ou seja, sem bagunça no coração, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Porque em vez do Satanás fazer morada, Cristo chegou primeiro e fez morada. E quando Cristo faz morada, um dos propósitos dele não é sair, não. É fazer morada mesmo. Ficar ali para sempre. Morar. Fazer do coração de ambos a vossa casa. Amém? Amém. Vamos caminhar mais um pouquinho? Nós homens, irmãos, nós fomos chamados para ser auxiliadores das nossas esposas, sempre tendo em mente a palavra de edificação. Esse é o cuidado que o homem deve ter para com a sua esposa, até porque a mulher é descrita, né, como a parte mais frágil, do tipo sensível e delicável. Leia aí Mateus 1 Pedro 3, verso 7. Ele é bem forte. Capítulo 3, verso 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa para ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Olha isso. Olha o porquê o cuidado, olha o porquê o auxílio para com a esposa. Primeiro ponto que a gente vê aqui, que ela é frágil, delicada, sensível. Por isso que nós devemos estar ali no pé. Tem maridos que pegam no pé até demais. A mulher pega uma escada, vai ajeitar alguma coisa, né, no guarda-roupa ou na esteira, né? Ele está ali no pé observando para ela não cair. Mesmo ela dizendo, estou no controle aqui, mas ele fica ali no pé, mostrando o seu cuidado, seu carinho, seu amor para com ela. Mas acontece o interessante, dizem, né? Eu não vou falar aqui, mas desculpem. Dizem que esse cuidado é só no começo do relacionamento. Depois o marido, né, ele fica ausente. Fica só no sofá assistindo futebol. É verdade? Ele fica só no sofá sem fazer nada, ele não quer fazer nada. Porque ele tem uma desculpinha chamada cansaço. Ele está sempre cansado para ela. Aí você começa a fazer uma comparação. Antes você não trabalhava, não? Claro que trabalhava. A esposa começa a fazer uma comparação, né? Mas se você trabalhava e tinha esse amor, esse cuidado, se arriscava para vir na minha casa, antes da gente se casar e morar junto. Mas hoje que agora nós estamos bem pertinho, mora junto. Cadê aquele cuidado? Sumiu.
sumiu, fugiu e saiu correndo. Então, sejam assim, meus irmãos. Amem as vossas esposas. Cuidem dela por ser a parte mais frágil e delicada. Demonstrem o seu amor. E tenham também cuidado, porque uma das coisas que vocês devem saber que ela é templo do Espírito Santo. Vocês devem ter cuidado com ela. Porque, maridos, no dia do juízo, se você não fazer o que tem que ser feito, cuidar dela, demonstrar amor, ensiná-la, exortá-la nas horas precisas, sabe com quem você vai conversar, prestar conta? É com o Senhor. Ele vai sentar e olhar nos seus olhos. Talvez você que é um pregador e tem uma esposa, mas no púlpito você é uma forma, mas em casa você é outra coisa, arrogante, mentiroso, folgado, né? Vamos usar essa expressão. Deus vai ter uma conversinha com você. Prepare-se. Volte aquele amor para com sua esposa. Até porque, não se esqueça, você foi comparado com o amor de Cristo pela igreja. E tu acha que o amor de Cristo é só nas primeiras vezes? Não. É um amor eterno. É um amor durável. É um amor que dura para sempre. Então, esse deve ser o seu amor para com a sua esposa. Um amor durável e permanente. Porque fazendo isso, vocês estarão servindo a Deus de todo o coração e cuidando da ovelha dele, da serva dele. Para que essa comunhão, esse relacionamento seja forte, porque Cristo é o fundamento, Cristo é o centro, Cristo é aquele que está no centro, para que vocês venham, né, avançar no ministério, a liderança, e ter uma boa comunhão com Deus e também com a esposa. Porque da mesma forma que esse ensino, essa comunhão tem que começar em casa, eu chego a comparar com a nossa conversão. É por isso que tem que começar em casa. Você não pode tratar a sua esposa nos lugares de um jeito e em casa de outro jeito. Deve ser da mesma forma em casa e em todos os lugares. Porque da mesma forma que a conversão ocorre de dentro para fora, o seu amor, o ensino, o cuidado para com sua esposa tem que ser de dentro para fora também. Não é apenas dizer, está dentro, mas lá fora não. Lá fora ela é só minha amiga mesmo. Não. É lá fora mesmo que você tem que mostrar o seu cuidado para com ela. O seu amor para com ela. É por isso que é essencial essa atitude para os maridos e as esposas. Até porque, como o verso 31 diz assim, eis porque o homem deixará o seu pai, a sua mãe e vai se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E essa é a essência, né? Essa é a ordem de Deus. Chegará um certo período, né, que o homem deixará seu pai, sua mãe, e agora vai formar a sua família com a sua esposa, que ele tanto orou em secreto e não disse a ninguém. Só disse a Deus. Chegou o momento certo. Então, nós, como homens, cavaleiros, né, vou usar essa expressão, cavaleiros, servos do Deus Altíssimo, devemos, servir ao Senhor nisso, com amor. Um amor sacrificial, entrega. É por isso que o apóstolo Paulo usa,
a expressão amai as vossas esposas, né? E, né? Peraí, né? Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Vemos também que é uma entrega, né, sacrificial. Imagine você estar com sua esposa, chegando da igreja ou chegando de um passeio, você para o carro, antes de entrar em casa, e você manda primeiro quem abrir a porta? A esposa. Isso é um erro. Vai que tem alguém, Deus o livre, dentro da sua casa, um ladrão. Ela vai, destranca lá e abre. Ele vai se assustar e ele tiver armado. Sabe quem será o primeiro alvo? A esposa. Você foi comparado com Cristo da mesma forma que ele se entregou pela igreja. É você que vai se entregar. Você está disposto a erguer o peito para levar o primeiro tiro pela sua esposa? Amor sacrificial. Ou você vai pegar ela e botar assim como seu escudo? Não. Como nosso irmão usou aqui a expressão, seja o super-homem dela. Seja o super-homem dela, o galã, o bonitão. Aquele que se coloca à frente para tomar, né, a primeira iniciativa, para que ele mesmo seja atingido no lugar dela. Porque ele quer, né, o cuidado e o bem dela. Seja o super-homem dela. Agora, né, partindo para o final, para a gente entrar num assunto, agora esse é bem importante, que é um dever também que nós devemos ter cuidado. Eu chamo esse cuidado por quê? Porque nós seremos tentados de todas as formas. E nós devemos ter cuidado com os parasitas de Satanás, que são como sujeira no casamento, que traz consigo doenças que, se não forem tratados da maneira devida, vai causar destruição no casamento. Essas são as doenças: jogos, apostasia, cobiça, falta de controle e pornografia. Essas coisas são uma completa destruição no casamento. É como uma bomba relógio que está prestes a estourar a qualquer momento. Está ali, prestes a fazer BUM. Esses parasitas parecem ser bons, parecem ser legais, show de bola, mas são um verdadeiro inferno na vida de um casal. Mais uma vez eu digo, cuidado, pois isso vai causar separação entre ambos e, pior ainda, separação entre Deus, pois você ignorou a ordem divina. E para fechar, como é que a gente lidar com isso? Primeiramente, vocês sabendo dessa palavra, sabendo que terá parasitas grudado em você o tempo todo, será a sua sujeirinha. Se essa sujeirinha não for tratada, vai destruir o seu relacionamento. Mas você tem que fazer o seguinte: desarme a bomba e salve sua casa, seu casamento, seu ministério, dentro da sua casa. E dê lugar a Cristo. Sempre. Em primeiro lugar.
a Cristo. Que Deus aplique tais palavras em nossos corações e que nós, como jovens, como pessoas, como homens e mulheres de Deus, devemos aprender sobre isso. A vida 2 não é uma vida de romance, muito pelo contrário. É um ministério onde Deus mesmo nos colocou, para que nós venhamos servi-lo com amor, verdade, fidelidade, bondade, para que nós sejamos servo dele, povo dele, e que nós venhamos prosseguir na fé, caminhar de fé em fé com as nossas esposas e as mulheres com os maridos. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração e que nós venhamos meditar todos os dias. Que nós iremos tomar uma decisão futuramente, estaremos servindo ao Senhor, mas devemos primeiro trazer o Senhor ao nosso encontro, ou melhor, nós ir ao encontro do Senhor, pedir orientações para que nós venhamos, fazer isso da melhor forma possível. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje. Obrigado, Senhor, por cada palavra que foi dita aqui. Perdoa, Senhor, se eu fui negligente, mas eu te peço, Senhor, compreensão, Pai, acerca desse assunto. Que o Senhor, Pai, trabalhe no meu coração e no coração da tua igreja. Porque nós sabemos, Pai, que se nós não formos doutrinados por si, Senhor, será tudo vão, será tudo perdido. É por isso que nós queremos a sua orientação, Pai, o seu auxílio divino, porque esse é o melhor, Pai. Sabemos, Senhor, que o seu amor é melhor do que a vida. Vem brotar no nosso coração, Pai, esse amor, para que nós, futuramente, aqueles que irão casar, aqueles que estão pensando em casar, sejamos cuidadosos, auxiliadores, homens de Deus e também as jovens que sejam servas do Senhor, submissas aos seus maridos e fazendo isso para a glória de Deus. Essa é a minha oração, Senhor, aplica no nosso coração essa mensagem, que o Senhor produza em nós, Pai, frutos de arrependimentos, frutos de coragem, frutos de justiça, frutos de amor. Que Cristo reine em nosso coração, não somente hoje, não somente agora, não somente amanhã, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.